queridos amigos, um bom domingo a todos e também um bom domingo ao nosso deputado Gerson Berger e ao jornalista Pedro do Couto, que participam sempre do nosso programa. E desde já eu gostaria de parabenizar a Federação Israelita do Rio de Janeiro, o Clube Monte Sinai, Vitz, Namat Pioneiros, os movimentos juvenis que tiveram um papel tão importante na festa realizada no Monte Sinai no domingo passado, em comemoração aos 63 anos do Estado de Israel. Mas Gerson e Pedro, é muito importante que sempre festejemos o aniversário do Estado de Israel e também que lembremos o quanto este povo sofreu para realizar o grande sonho de se fixar definitivamente na Terra Prometida. Hoje traremos para vocês um pronunciamento do jornalista e professor Francisco Carlos Teixeira, num evento realizado pelo nosso deputado Gerson Berger, na Assembleia Legislativa, sobre a partilha da Palestina, quando, de forma brilhante, falou sobre o Holocausto nazista e sua ligação direta com a criação do Estado de Israel. Mas vamos ver o nosso professor Francisco Carlos. E agora vamos ouvir o meu amigo, o professor Francisco Carlos, representando a Testemunha de Jeová. Boa noite, deputado, boa noite, mesa, boa noite, amigos do plenário. É uma imensa honra ter sido convidado pelo deputado Gerson Berger para estar aqui no dia de hoje e gostaria de apresentar 10 pontos que são fundamentais para desmistificar algumas das grandes falácias sobre o Holocausto. Em primeiro lugar, a democracia não gerou de maneira alguma o totalitarismo nazista nem o Holocausto. Desde 1930, 3 anos antes da extensão do nazismo, portanto, ao poder, o regime da República de Weimar já não era mais uma democracia parlamentar representativa. E no interior desses regimes é que amadureceu o nazismo. Em segundo lugar, a falácia de que os judeus eram ricos e estrangeiros na Alemanha. Milhares de judeus estrangeiros, húngaros, poloneses, russos, lituanos, letões, estonianos, etc., morreram no Holocausto. Mas os judeus que viviam na Alemanha há centenas de anos, os judeus que tinham sido heróis do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, que tinham sido condecorados, foram eles também exterminados. A maioria dos judeus era absolutamente pobre, tinha sido desenraizada da Polônia e dos novos territórios do leste e imigrado para a Alemanha. Além de tudo, é uma vergonha, é uma ofensa procurar na história dos judeus qualquer razão para o seu extermínio. O mal, a raiz do mal, reside na história dos seus algozes e não na história das vítimas. Em terceiro lugar, não podemos continuar pensando que o nazismo, e o deputado Berger falou isso agora, que o nazismo ou os nazistas eram doentes. Na verdade, havia, sem dúvida nenhuma, uma paranoia generalizada naquela sociedade, mas agiram de forma racional, sistemática, fria, organizada. Né? Nada pode fazer com que, por exemplo, Adolf Eichmann seja considerado doente. Era um homem que cumpria todas as suas obrigações e se dedicou com afinco ao extermínio. 5. Não houve resistência judaica. Houve resistência judaica. Houve resistência judaica nos campos, houve resistência judaica no interior dos guetos, houve resistência judaica nas ruas. Agora era a resistência de um povo desarmado, inocente, contra um Estado que era a maior máquina de guerra da sua época. 6. Os alemães não sabiam. Os alemães sabiam, sempre souberam. Não era possível imaginar os trens passando pelos subúrbios superpovoados de Munique, indo em direção a Dachau, e que as pessoas nunca se perguntassem por que os trens iam lotados e voltavam vazios. Os alemães sabiam em Viena, quando os judeus foram obrigados a varrer as ruas com escovas de dente. Sabiam em Berlim, quando as sinagogas foram queimadas, quebradas, destruídas na Kristallnacht. Sempre souberam. 7. O mundo não sabia, o mundo sabia. Homens sabiam.
políticos sabiam. Inclusive, testemunhas de Jeová foram importantes na denúncia e, inclusive, fotografias dos campos. Sabiam e ficaram calados. 8. O horror do negacionismo. Todos aqueles que negam o Holocausto, sejam falsos historiadores ingleses ou franceses, sejam políticos como Mahmoud Ahmadinejad, são coniventes e tornam-se post-factum coautores do Holocausto, o Holocausto moral da negação. 9. O Holocausto foi produto da guerra. Não foi. O Holocausto antecede a guerra, foi organizado friamente, industrialmente, como um programa de eliminação dos diferentes do Terceiro Reich. Por fim, 10. Separar o Holocausto da história do Estado de Israel é um erro. Esperar que um povo como o povo judeu tenha a confiança em forças terceiras para evitar qualquer nova destruição da sua população seria exigir, mais uma vez, o desarme total do povo de Israel. Obrigado, senhores. Extraordinário o pronunciamento do professor Francisco Carlos. E nós também concordamos com sua afirmação de não separar o Holocausto da criação do Estado de Israel. O que é admirável nesta pequena, mas grande nação é que a todo momento Israel é fustigado por seus inimigos e agora até por um considerado e possível amigo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que manifestou a disposição em restaurar a liderança americana no Oriente Médio e defender o fim dos regimes totalitários na região e no norte da África. E vejam só, ele propôs uma infeliz solução para Israel e os palestinos, com base nas fronteiras anteriores à Guerra de 1967. E olhem, é a primeira vez que um presidente americano adota tal posição, mostrando a antiga reivindicação dos palestinos que são estas fronteiras. Os Estados Unidos estariam apoiando a ideia de que os assentamentos israelenses de 67 deveriam ser revertidos ou compensados. Mas como revertidos ou compensados? Obama sabe que nessas fronteiras hoje vivem mais de 400 mil israelenses e a questão não é simples, ela é muito espinhosa. Parece, Gerson e Pedro, que depois o Obama voltou atrás no seu discurso, mas na verdade ficou a ideia e com toda a certeza o que vai lá no interior dele, vocês não acham? Tereza, vamos por partes. Primeiro, o próprio Obama reconheceu que a existência de Israel é mais segura com a ocupação dessas fronteiras, que passaram a existir depois que Israel foi atacado e ocupou territórios na Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e colinas de Golã. Será que ele agora propõe que Israel volte ao perigo que existia antes de 1967? No encontro entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e Barack Obama, Netanyahu declarou que Israel está preparado para fazer generosas concessões a favor da paz. Mas não pode voltar atrás naquelas fronteiras de 67, porque estas hoje seriam totalmente vulneráveis. Após 44 anos, a realidade é outra. Refiro-me aos quase 500 mil de israelenses que vivem lá, como você disse há pouco, Tereza. O fato é que Obama não representa o pensamento do povo americano, e isso ficou muito claro agora, quando Netanyahu discursou no Congresso dos Estados Unidos e foi ovacionado de pé
por 29 vezes, tanto por democratas quanto por republicanos, que são os representantes do povo americano. Entendo eu que somente as partes israelenses e palestinos podem encontrar entre si a fórmula de conviverem juntos. Quem sabe trocando territórios acessíveis para ambos, mas sempre levando em conta a total segurança de existência do Estado de Israel. Isso mesmo, Gerson, isso mesmo. Total segurança do Estado de Israel, até porque um grupo árabe, o Hamas, defende justamente a posição extremamente contrária, ou seja, a destruição do Estado de Israel. Isso iria beneficiado estrategicamente com a redivisão das fronteiras de 67. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, histórico, é a cidade de Jerusalém, que evidentemente o Estado de Israel não aceita a divisão, como o Obama propôs, até porque Jerusalém, a partir de 67, passou a ser a capital do Estado de Israel e não mais Tel Aviv. De maneira que o presidente Obama fez uma proposta impossível. E quando vocês colocam a questão das fronteiras, da ocupação por israelenses, imaginem vocês, Israel, devolver Jerusalém Oriental. Todos nós sabemos que Jerusalém é indivisível e a capital eterna do povo de Israel. Mas, Pedro e Gerson, nosso programa aqui hoje tem uma grande satisfação, porque cobramos permanentemente a prisão do jornalista Pimenta Neves, que assassinou sua namorada Sandra Gomide e ficou até agora em liberdade. Finalmente, a justiça brasileira se pronunciou e Pimenta Neves está preso. Já era hora, antes tarde do que nunca. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela participação dos dois. A você que nos assiste, tenha uma excelente semana. Não esquecendo que no próximo domingo, às 12 horas, você tem um encontro marcado com o programa Eu e Você. Até lá!